Olá, retomando aqui o nosso curso, nós vamos falar um pouco agora sobre os estilos de escrita. E é interessante você saber porque você está criando seu estilo, sua marca. Então, hoje, quando nós lemos alguns textos, nós podemos identificar a partir disso aí qual que é o estilo de escrita do autor. Então, eu vou estar lendo aqui para vocês e a gente vai conversando, explicando um pouco sobre esses temas. Então tem o estilo individual, o estilo de época, barroco, religioso, arcadismo, linguagem simples, gosto pela natureza, romantismo, subjetivista, individualismo, realismo, naturalismo, parnasiacismo, simbolismo, modernismo, científico. Então são vários estilos. Então é no próprio texto que reside o estilo da escrita de cada autor. Então, cada autor vai se expressar de uma forma e você está criando isso. Você está entendendo o processo, como que você vai estar pegando o seu livro, tirando da sua mente e colocando no papel e do papel transformar no livro, editando, diagramando, publicando, colocando nos meios de venda, nas plataformas. Então, todo autor tem um estilo. E você vai criar seu estilo e a gente sempre sugere que você faça o quê? Você lê livros, artigos, pega quem você mais gosta, pega aí dois, três autores e começa a estudar. Vê como que ele narra uma cena, vê como que ele desenvolve uma ideia, um tema, porque a partir daí você vai começar a pegar a sua ideia e desenvolver a sua ideia dentro desse contexto. Eu não estou falando para você copiar, para você se inspirar. Então isso é muito bom. Então pega os estilos que você gosta e manda ver, certo? As histórias favoritas, o que você costuma ler, reler. Então não importa se é um livro de receita, se é um livro de autoajuda, se é um romance, se é um drama, uma não ficção. Você precisa ter referências e nada do que aquilo que te encanta, aquilo que te cativa, que fez com que você tivesse o desejo de escrever. Então isso é fundamental, isso é importante. Então, estude textos de grandes autores também, dê preferência a autores individuais que você admira, histórias que você admira. Muitas vezes você gosta, certo, de um ou outro autor, mas pega autores da época, autores antigos, pega duas, três referências, veja como eles desenvolvem as suas histórias, veja como eles narram os lugares, as reviravoltas na história, no contexto, vê como que ele pegou um personagem, levou uma determinada situação, depois fez com que vocêisse e voltasse na história, como você criasse aquele desejo de continuar lendo. Então pega essas referências, as palavras que eles usam, as expressões, isso é muito bom. Então, você tem que pegar e ler e procurar absorver aquilo. Mas o estilo da escrita pode ser uma junção do melhor dos autores que você gosta. Então, o que você tem que fazer? Você tem uma ideia, escreve uma frase. No início, leia e releia esta frase, entenda, certo? O que a pessoa que está do outro lado lendo você vai sentir. Pensa no estado de humor dela e vê se aquilo que você escreveu, da forma como você escreveu, vai conseguir transportar o seu leitor para onde você quer. Então você precisa analisar isso. Analisa com carinho. Então, não tem nada demais você pegar autores consagrados, renomados e trabalhar essa ideia. Todos fizemos isso. Né? É muito difícil você falar assim, eu tenho uma obra que é inédita, que é fruto da minha cabeça. Não. Você leu alguém, você concordou ou discordou, a partir daquilo formou uma opinião, e essa opinião fez com que você tivesse um desejo. E esse desejo você está agora traduzindo em palavras para formar um livro. Então, a forma como você coloca isso no papel vai definir o estilo da escrita, a forma como você vai fazer isso. Então, nesse tópico aqui, você vai ter de forma mais detalhada o que eu estou aqui falando,
Então, quando você começa a ler, você vai ver as narrativas. Então, tem narrativa na primeira pessoa, na segunda pessoa, na terceira pessoa limitada, na terceira pessoa onisciente. O que isso quer dizer? Olha só. Terceira pessoa limitada, mostrando o mundo através dos olhos de um personagem de cada vez. Semelhante ao ponto de vista da primeira pessoa, este é um dos estilos mais usados. Agora tem outros também. Terceira pessoa onisciente, o que é? É quando você tem um narrador que é onisciente, que ele sabe de tudo, ele está em tudo, está em todo lugar. Agora, segunda pessoa, você. Isso aqui não é muito usado, mas dependendo do contexto você usa. Tudo isso vai depender do tema que você escolheu e como você quer desenvolver essa narrativa. Então, primeira pessoa, um narrador presente conta a história. O eu é um estilo que é muito comum, um dos que é mais usados. Então, você pode pegar e no decorrer da história, cada personagem narrar e levar o leitor a ver sobre o prisma de vários personagens, porque assim você faz a junção dos momentos, dos eventos dentro da sua história, dentro do seu texto, fazerem sentido para o leitor. Então, o seu estilo de escrita vai fazer com que você pegue e faça isso. Então, aquela ideia do romance dos seus avós que a gente comentou. Uma coisa, fecha os olhos. Uma coisa é você narrar a história dos olhos da sua avó. Outras coisas é você narrar a história dos olhos do seu avô. Outra coisa é você narrar a história do ponto de vista de alguém que estava lá e presenciou, mas estava lá. Outra coisa é você narrar a história do ponto de vista onisciente. Você estava lá todo o tempo. Você viu. Então, o que acontece? Isso aí, você vai criar seu estilo. A forma como você vai pontuar. Então, o que acontece? Você tem que sentir o que é mais natural para você. E volto a te dizer, não procure agradar a todos. No início é necessário você ter essa experiência, você pegar e sentar e falar, ótimo, agora eu vou destravar a mente, eu vou destravar o que me impede, eu vou escrever. Por quê? Tudo começa do primeiro rabisco, ou das primeiras letras digitadas, ou das primeiras letras do ditado. Então você vai escolher essa forma. Nós vamos estar falando agora como que você vai trabalhar para isso. Muitas vezes a disciplina vai te ajudar mais do que a motivação. Você tem que entender o conceito dessas duas coisas. Por quê? Nós não temos dúvida que você é capaz. Você tem dúvida de que você é capaz? Eu não tenho. Agora, o que você precisa? Você precisa de organizar seus pensamentos em pequenas ações. Você tem que entender o fluxo das coisas e você tem que trabalhar a sua mente. O que eu quero dizer com isso? Você tem um pensamento. Esse pensamento, ele vai te gerar uma emoção. Essa emoção vai trabalhar com a sua energia, com a sua potência. Então essa emoção vai fazer com que você tenha uma ação. E essa ação vai te gerar um resultado. Então você precisa cuidar do que tem na sua mente. Então você tem que trabalhar o seu mindset. Você tem que reprogramar a sua mente. Mas reprogramar a sua mente no sentido de colocar ela aplicada ao que você quer de fato. Então o resultado desse treinamento é você terminar escrevendo um livro em 7 dias. Então para isso você vai ter que ter disciplina. Você vai ter que ter postura, você vai ter que deixar de procrastinar, de se sabotar. Então, nós vamos dedicar aqui, certo, alguns capítulos a quê? A trabalhar a questão do entendimento. Sair da zona de conforto, entender que o medo faz parte, mas ele não pode te paralisar. O medo ele tem que servir para que você analise a decisão que vai ser tomada com base nesse medo e a partir daí você minimize as possibilidades de erro.
e acontecendo um erro, você vai trabalhar matematicamente para entender o feedback daquele erro. Então você aprende com tudo. Então você vai escrever um livro. Escreveu lá uma página. Por que não escreveu a segunda? Por que não escreveu a terceira? Ah, tive um bloqueio. Ah, não sei o que escrever. Não, você sabe sim. A questão é mais emocional. Então, essa questão emocional tem que ser trabalhada pelo que está na sua mente. E a primeira coisa é você racionalizar a emoção. Gente, já estou entrando no outro tópico. Outro tópico é muito interessante. Eu vou terminar aqui. Nós falamos agora sobre os estilos de escrita, mas nos próximos tópicos nós vamos trabalhar o desbloqueio da mente criativa, certo? Então, gente, eu conto com você no próximo tópico e vamos destravar isso. Vamos pôr você para produzir, para escrever. Forte abraço e até a próxima aula.